Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. O meu entrevistado de hoje é Claudeir Pires, consultor e palestrante especialista em soja com experiência nos Estados Unidos, na Escócia, na Inglaterra, na Alemanha. Ele é o CEO da Academia da Soja e o tema da nossa entrevista será: vale a pena trabalhar com soja? É disso que nós vamos falar hoje. Claudeir, prazer receber você aqui no Morada no Campo. Olá, meu amigo Divino Ronaldo, prazer todo meu, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com você e com todos os ouvintes aí do programa Morada do Campo. Grande satisfação estar aqui, viu? Cara, você tá virando o grande nome da soja no Brasil, hein? Para todo canto, seu nome tá virando notícia. Fico muito feliz com isso, né? Esse é o meu objetivo de vida, é compartilhar os conhecimentos e as experiências adquiridas ao longo desses 18 anos que trabalho com a cultura da soja, né? Compartilhar tudo isso com mais pessoas, para que mais pessoas possam vir para esse segmento ou aprimorar os seus conhecimentos quando se fala em manejo de soja para altas produtividades. Como é que começou essa sua paixão por soja? Divino, eu costumo dizer que eu não sei se foi a soja quem me escolheu ou se fui eu quem escolhi a soja. É muito louco isso, né? Eu comecei no ano de 2003, eu sou mineiro de uma cidadezinha chamada Almenara, bem no norte de Minas, e eu saí de Minas Gerais com 23 anos e fui morar no Maranhão, há 18 anos atrás. Lá no Maranhão, eu cheguei e fui trabalhar na Massey Ferguson, uma concessionária de tratores e colheitadeiras. E foi aí que eu fui ver um pé de soja pela primeira vez na minha vida. Mas aquilo me despertou, eu fui me apaixonando pela cultura. Depois eu saí do segmento de máquinas e fui para o segmento de vendas de insumos. Depois passei para a assistência técnica e fui estudando e aprendendo no campo, na prática, no dia a dia. E de lá para cá, né, já se passaram 18 anos, já fui morar 2 anos e meio na Europa, estive 2 vezes nos Estados Unidos, sempre buscando conhecimento. E hoje a gente busca contar para as pessoas, né, um pouco dessa experiência nossa aí. Bom, uma coisa é como que você se apaixonou pela soja, outra como que você teve o insight de querer compartilhar os conhecimentos que você adquiriu. Isso foi pensando nas grandes dificuldades que eu tive quando eu comecei. Por quê? Por incrível que pareça, as pessoas que se formam em agronomia ou em técnico agrícola, quando eles partem para a primeira entrevista de emprego, eles levam um choque de realidade. Fica aquele sentimento de que parece que ficou faltando alguma coisa. Puxa, podia ter me dedicado mais, podia ter estudado mais. Isso é comum, isso é normal, isso vai acontecer. Por quê? Porque no colégio agrícola ou na faculdade, a nossa preocupação é em tirar nota, é estudar para passar nas provas, para pegar o diploma e se formar. Mas quando a gente vai para o campo de batalha, para o mercado de trabalho, a gente vê que, né, o buraco é mais embaixo. Então, no começo, eu tive muitas dificuldades para aprender. Mas em 2016, depois de 13 anos de experiências, né, eu comecei a compartilhar os meus conhecimentos, eu comecei a ministrar palestras, e foi aí que eu criei o primeiro curso de especialização em soja do Brasil, com apoio da Embrapa Soja. E nós rodamos o Brasil inteiro, né, por várias cidades, ministrando esse curso, eu e alguns outros pesquisadores, onde eu coordenava toda essa equipe aí. E de lá para cá nós já formamos, né, centenas, eu digo até milhares de profissionais que se tornaram especialistas na cultura da soja. Então nós temos esse legado aí que estamos construindo, né? O Claudio, quando o profissional sai da faculdade, qual que é o primeiro grande desafio que ele encontra pela frente? Você já falou aí do conhecimento, às vezes ele sai com muita teoria, mas não tem nada de prática, e nem sempre a teoria ela se conjuga com a realidade. Qual que é o primeiro choque de realidade que ele tem? Realmente é a falta de conhecimento específico sobre uma determinada cultura e a falta de experiência. Quanto à falta de experiência, a dica que eu deixo para os nossos ouvintes que
que estão se inserindo, né, nesse segmento e no mercado de trabalho é: busque fazer estágios desde o começo do curso. Desde o primeiro semestre comece a fazer estágio. Trabalho de graça. Isso lá na frente vai lhe servir como experiência. Você vai adquirir muito conhecimento e muita experiência. E a falta do conhecimento específico é que muitas pessoas elas fazem faculdade em regiões que não tem soja. E aí, quando vão, né, trabalhar no segmento da soja, você tem pouco conhecimento específico sobre a cultura. Porque, você imagina, no colégio agrícola ou na faculdade, você aprende goiaba, mamão, laranja, mexerica, tangerina, e está tudo bem, te dá uma noção ampla. Só que quando você vem para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho é mais nichado. Tem nichos específicos. A cultura da soja é específica, a cana é específica, a fruticultura, né, HF, hortifruti, é outro específico, e por aí vai. Então, essa é uma dificuldade que os recém-formados têm na hora que eles vão para o mercado de trabalho. Eles não têm conhecimento específico. A gente ouve muitas pessoas falarem mal da soja. Eu acho que, assim, no geral são pessoas influentes, pessoas da cidade, que têm um alcance de milhões de pessoas e que falam que a monocultura está acabando com o Brasil, que deveria se transformar em agricultura familiar e coisas do tipo. E muita gente não entende por que a soja é tão amplamente plantada, porque as pessoas falam assim: eu não como soja. Por exemplo, eu já ouvi isso várias vezes, né? Por que existe tanto mito em cima da soja no Brasil? Desinformação. Está faltando informação de qualidade. E também porque tem muitas pessoas de mente fechada, né? É mais fácil criticar do que você buscar o conhecimento real. A soja é responsável pela segurança alimentar do planeta. É o grão mais importante do mundo. Sabia, Divino Ronaldo? Lógico que você sabe, né? Sim. Mas a soja é o grão mais importante do mundo. Por quê? Porque é o grão mais rico em proteína que existe. São 38% de proteína contida dentro da soja. Se você pegar o arroz, tem 11%, o milho tem 12%, o sorgo tem 11%, o trigo tem 14%, a soja tem 38%. Não que seja uma competição, mas eu quero que você que está nos ouvindo entenda que nós, seres humanos, e também os animais, a gente se alimenta basicamente de proteína. Então você imagina se nós tivéssemos que desmatar área para produzir a mesma quantidade de proteína que a gente tem com a soja, para plantar milho, por exemplo. Você plantaria mais do que o dobro da área para ter a mesma quantidade de proteína. Então a soja é um alimento que, com certeza, é um alimento sagrado, rico em proteína, é o alimento mais importante do mundo, né? Mais consumido. As pessoas pensam que não consomem soja, mas consomem no seu dia a dia. Come ovo que vem das granjas, das galinhas, que a matéria-prima é feita, a matéria-prima da ração é feita de farelo de soja, tem a margarina, tem o óleo vegetal, o óleo de soja, tem vários cosméticos, tintas de pintar parede, carro, tudo extraído de gordura vegetal, né, como base, como princípio ativo, como um dos ingredientes. Então, assim, a soja é como o petróleo, tem vários subprodutos. Então, as pessoas pensam que não consomem, mas é um ledo engano. Outro engano, as pessoas pensam que a soja não gera emprego, gera muito, muito, muito. De acordo com a Embrapa e validado pelo IBGE, para cada 1.000 hectares de soja, Divino, são gerados cerca de 6 empregos diretos e 27 empregos indiretos. Ou seja, se nós pegarmos isso aí, multiplicarmos pelos milhões de hectares que são cultivados 38 no Brasil, milhões de hectares que planta no Brasil. É muita coisa, né? É muita gente empregada. A economia do nosso país, ela está diretamente relacionada ao agro, seja a pecuária ou seja o agronegócio da cultura de grãos. Então, assim, a produção de soja é responsável por manter a nossa balança comercial favorável, então, né, que mantém a nossa economia estável aí. Claudeir, quais fatores que levaram o Brasil a se tornar o grande protagonista da produção de soja no mundo? Assim, não deve ter sido por acaso, né? Deve ter fatores que levaram a isso. Que fatores são esses? Divino, Deus é brasileiro, né? Não é à toa que Cabral, quando chegou aqui no Brasil,
ele escreveu uma carta lá para Portugal e falou, aqui tudo que se planta dá. Então Deus nos deixou, quando eu falo que Deus é brasileiro, é que Deus deixou para nós aqui no Brasil, né, solo fértil, precipitação chuvosa fiel e interessante, de norte a sul, nós temos boas condições climáticas, a temperatura do Brasil é altamente favorável para a produção de grãos, então nós temos solo, nós temos relevo, áreas planas de norte a sul do Brasil, né? Então solo, relevo, clima e pessoas e gente, né? O brasileiro é apaixonado pela agricultura, então esses são alguns fatores que levam o Brasil a ser a potência que somos e a ter se tornado o maior produtor de soja do mundo e vai continuar crescendo, né? Tem muita área ainda de pastagem degradada para ser recuperada e é a soja que vai recuperar essas áreas. Mas parece... Não estou aqui falando de desmatamento, não estou aqui falando que nós vamos crescer desmatando, não é nada disso. Nós temos mais de 100 milhões de hectares de pastagens degradadas e, nós estamos plantando hoje 38 milhões de hectares de soja. Você imagina quando nós recuperarmos esses mais de 100 milhões de pastagens degradadas, nós vamos para mais de 140 milhões de hectares. Isso Cara, que você está falando é tanto verdade que eu observo aqui na minha região. Existem alguns lugares aqui, vou citar um exemplo, quando você vai para a região de Aparecida do Rio Doce, Caçu, eram regiões onde se tinha basicamente pastagem e muita pastagem degradada. E esse ano a soja começou a chegar lá e chegou com força, né? Ou seja, eram áreas que já estavam desmatadas, elas só foram reaproveitadas. Exatamente, e o mais incrível é que a agricultura ela não está expulsando a pecuária, o que está acontecendo é a integração, é a produção de carne e grãos na mesma área, é um crescimento vertical. Hoje o produtor está pensando em otimizar o seu espaço. Durante um período do ano ele produz grãos, depois ele coloca o gado e produz picanha. Isso é fantástico. Agro e Prosa. Você, no final do bloco anterior, falou algo interessante. A soja, na realidade, ela não está expulsando a pecuária. Ela está fazendo com que haja uma maior profissionalização da pecuária, né? Exatamente. O melhor aproveitamento das áreas. Antes, o histórico que tínhamos, né, era de um animal para cada 5 hectares de terra. Hoje, com essa integração lavoura-pecuária, você passa a ter 5 animais por hectare de terra. Olha que louco isso. Então é a otimização, né, do mesmo espaço para produção muito maior, né, na mesma área. Isso é a tecnologia, isso é a evolução, isso é o profissionalismo, é a capacitação profissional, a adoção de novas tecnologias e manejos. Agora, uma coisa importante que você colocou também é a respeito da profissionalização do agronegócio. A cada dia que passa, as coisas estão evoluindo numa velocidade incrível. As máquinas, os equipamentos, com muita tecnologia embarcada. E os profissionais para trabalharem com essas máquinas? E os profissionais para comandarem essa tecnologia? Como é que está o preparo desse profissional no Brasil? Excelente pergunta, Divino. Olha só, está faltando especialistas em soja no Brasil. Hoje, o principal problema, o principal desafio dos agricultores brasileiros e das empresas que estão no agro brasileiro está na falta de pessoas, está faltando gente para vir trabalhar com soja. O segmento da soja é onde tem as maiores empresas do agro, é onde tem os melhores cargos com os melhores salários. Que incrível isso, né? E muitas pessoas não sabem. Então eu quero aproveitar e contar isso agora, mesmo as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, né, que não são do agro e que querem ter sucesso profissional, vem para a soja, que eu tenho certeza de que você vai se apaixonar pela soja e se você se qualificar, você vai ganhar muito dinheiro trabalhando no segmento da soja. Está faltando gente, mas não só pessoas, né? Não estou falando aqui de serviço braçal, eu estou falando aqui de técnicos agrícolas especialistas em soja, de agrônomos especialistas em soja,
tá? Não basta só um diploma de agronomia, não basta só um diploma de técnico, não basta só um programador de computador. Se tiver um programador de computador que aprenda soja, que se torne um programador de computador, especialista em soja, cara, esse cara vai rachar profissionalmente. A carreira profissional dele vai decolar. Por quê? Tem muitos empregos, muitos cargos, muitas vagas, muitas oportunidades nesse setor, mas está faltando gente. Talvez por falta de pessoas que conte isso, porque ninguém conta. Eu estou aqui agora, enquanto coordenador da Academia da Soja, contando para as pessoas, olha, não importa de qual área você seja, você pode se tornar um especialista em soja. Venha que a gente pode te mostrar os primeiros passos e te mostrar o caminho. Mas o lugar de ter sucesso profissional é no segmento da soja. Bom, então o título, o tema da nossa entrevista hoje é Vale a pena trabalhar com soja? Eu só reforço a pergunta então. Vale a pena então trabalhar com soja? Vale muito a pena mesmo. São inúmeros os cases, né? Eu sou prova viva disso, não que eu esteja milionário, mas quando eu comecei eu não tinha nada e eu já ganhei muito dinheiro trabalhando com soja. Já ganhei muita grana e conheço vários amigos, vários colegas que estão super felizes. O sonho de todo mundo, da maioria das pessoas, é o quê? É ter uma boa caminhonete, um bom carro, uma boa condição financeira para oferecer conforto para sua família, casa própria, viajar, conhecer o mundo, né? É esse o sonho da maioria das pessoas. E, cara, como isso é visível na vida dos profissionais do agro que trabalham nesse segmento. É cheio de cases de sucesso. Uma coisa que é interessante, aqui. Uma coisa interessante, parece que o brasileiro ele tem uma noção de roça, de meio rural, como aquela coisa antiga que a gente via nos gibis, né? Você lembra quando a gente era menino? Que você tinha assim, o fazendeiro era um cara gordo que fumava charuto e o cara que trabalhava na roça era aquele cara magrinho que andava com um pauzinho, com uma trouxinha pendurada. Parece que ainda não caiu no imaginário popular a realidade do que é o agronegócio brasileiro. Exatamente. Assim como todas as profissões se modernizaram, a profissão dos profissionais do agro também, né? Hoje a gente lida com ferramentas tecnológicas. A gente trabalha com vários aplicativos no próprio celular da gente que nos permite fazer monitoramento de pragas, fazer previsão climática, fazer todo o controle de aplicação de inseticida, herbicidas, fungicidas. Então, hoje a gente tem vários instrumentos na palma da mão. Então, o profissional do agro, seja agrônomo ou técnico, não basta mais o bico da botina. Ele tem que ter conhecimento sobre as novas ferramentas da agricultura digital. Eu estava assistindo uma live sua essa semana, aliás, semana passada, e você falou algo interessante que me chamou a atenção. A soja vai chegar a R$200 a saca. Sim. Você disse isso ou não disse? Essa é a minha humilde opinião, enquanto consultor especialista nesse grão, eu não tenho dúvidas disso. Esse é o meu palpite. Eu estive dando uma analisada em todo esse cenário, né? Os estoques mundiais de alimentos estão muito baixos e a demanda pelo grão está muito alta. Tanto a soja quanto o milho ainda estão subvalorizados. A soja vai sim atingir R$200 e eu não dou 6 semanas para atingir essa marca, porque o mundo inteiro está preocupado com a segurança alimentar. Os governos de todos os países do mundo. E o que eles conseguem estocar são grãos, milho, soja, arroz. Então, com essa pandemia do Covid-19, o mundo inteiro se descobriu que, olha, nós estamos vulneráveis. E se vier uma nova pandemia? Então, por isso que está essa loucura aí. Soja saiu de 80 para 160 hoje, há regiões até de mais que 170. Então, eu tenho certeza de que soja vai bater os R$200 e não vai levar nem 6 semanas para isso acontecer. Esse período de prosperidade no agronegócio, você acha que ele é um período de longo prazo ou tem que ficar com o pé atrás? Porque já aconteceram várias vezes lá atrás, do agronegócio está de vento em popa, de repente, sei lá, mudava o vento e a coisa
descambava, né? Tanto é que os produtores brasileiros, eles eram muito tidos pela sociedade em geral como caloteiro, porque não pagava conta. Muitas vezes não pagava porque não dava conta, ele quebrava, ele tinha que entregar a fazenda, né? Você acha que esse período de prosperidade que a gente vive hoje, ele é um período de longo prazo? Eu acho sim, eu tenho certeza disso. Como eu falei, o mundo inteiro está preocupado com a segurança alimentar. Então o cenário hoje é o seguinte: os estoques mundiais de grãos, de alimentos, estão baixos e os governos, eles sabem que precisam garantir a segurança alimentar dos seus povos. Por isso que está essa corrida aí pela importação desses grãos. Isso aí, eu estava na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, na abertura nacional da colheita da soja e, caramba, a opinião de todos que estavam presentes ali era a mesma, né? Esse cenário está muito favorável e vai continuar assim por pelo menos mais 3 anos. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Claudeir, o que é a Academia da Soja? Boa pergunta, Divino. A Academia da Soja, ela é um projeto que nasceu em 2016, desenvolvido por mim, com apoio de vários pesquisadores e professores e agricultores de ponta do Brasil, para compartilhar conhecimentos. Então, é uma plataforma. Nosso principal canal está no Instagram. Então, nós temos um Instagram chamado @Academia da Soja, onde diariamente eu estou lá ao vivo conversando com os maiores pesquisadores, agricultores e professores do Brasil. Cada dia eu converso com um profissional que está fazendo um trabalho relevante. Tem dia que eu falo sobre pragas, tem dias que eu falo sobre nematóides, noutros dias eu converso com um especialista em solos, no outro em tecnologias de agricultura digital. Então, a Academia da Soja é uma plataforma de compartilhar conhecimentos, informações e experiências no Instagram. Bom, hoje é terça-feira. Ontem você iniciou uma maratona aí que vai durar a semana inteira de palestras. O que é exatamente esse evento que você começou ontem? Isso mesmo. Nessa semana está acontecendo, né? Começou ontem no dia 8 e vai até o dia 12, a Semana do Especialista em Soja. O primeiro dia foi ontem e quem estiver nos assistindo aqui, quiser correr lá no Instagram da Academia da Soja, tem tudo que nós compartilhamos lá. É um evento, né? A Semana do Especialista em Soja é um evento que dura 5 dias, de 8 a 12 de fevereiro, onde a gente compartilha tudo sobre manejo de soja para altas produtividades. Eu ensino o passo a passo. Eu estou entregando o ouro de graça nessa Semana do Especialista em Soja. Cada dia uma aula diferente, cada dia falo sobre um tema diferente. E esse evento é para todos os profissionais do agro, não só para agrônomos ou para estudantes de agronomia. É para todo mundo que quer aprender soja, que quer vir trabalhar com soja. A Semana do Especialista em Soja. Está rolando. O que você quer dizer com eu vou entregar o ouro? Olha, Divino, quando eu comecei, eu tive muita dificuldade porque as pessoas não entregavam o pulo do gato. E aquilo me deixava frustrado, angustiado. E eu falei, quando eu decidi em 2016 criar a Academia da Soja, eu falei, eu vou ajudar as pessoas sem enrolação. Eu vou entregar o ouro. Eu vou resumir de uma forma didática e de fácil entendimento e vou contar para as pessoas, porque eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. Então eu estou entregando o ouro. Nós temos até, quando eu falei, nós temos um grupo, Divino, dos maiores pesquisadores e professores de agronomia e agricultores do Brasil. E aí eu falei, né, nesse grupo nosso lá, falei, pessoal, eu vou entregar o ouro. Aí um falou, você tá maluco, não faça isso. O outro falou, você tá doido. O outro falou assim, nossa, conta comigo, eu vou também, se você precisar, eu entro lá nas aulas, nas lives com você e falo sobre solo. O outro falou, eu falo sobre nematóide. Então, assim, uns me chamaram de louco e outros abraçaram a causa. Mas nessa semana, a aula de ontem foi fantástica. Eu entreguei literalmente o ouro, falei injeção na veia, o passo a passo.
foi a primeira aula. Hoje, terça-feira, vai ter a segunda aula daqui a pouco, amanhã quarta, e se encerra na sexta-feira. Então a gente está entregando o passo a passo, sem enrolação. Por quê? Porque a gente entende que as pessoas não têm tempo a perder, né? É melhor a gente aprender com a injeção na veia do que ficar tomando aspirina. Agora até eu fiquei curioso. Ontem, infelizmente, eu não consegui assistir a aula. Eu tinha um evento para participar, mas eu estou curioso. Me conta, o que você ensinou nessa primeira aula? E dá para você dar um pouquinho, um spoilerzinho do que vem na aula de hoje, para o pessoal ficar pelo menos curioso? Olha, ontem nós falamos sobre o planejamento para se implantar uma lavoura de soja. Falamos sobre a importância de se entender as situações e as condições edafoclimáticas de cada micro-região, porque plantar soja no Rio Grande do Sul é de um jeito, plantar soja no Paraná é de outro, no Goiás é de outro, em Roraima é de outro, no Tocantins é de outro. Em cada micro-região do Brasil, as pragas e as plantas têm um comportamento. Por quê? Tem um calendário climático diferente. Então, ontem nós falamos sobre esse planejamento. Quais são as melhores cultivares, as melhores variedades para cada micro-região? Como é que a gente sabe quais são as melhores cultivares para o Goiás, né? De acordo com o grupo de maturidade relativa. Então, foi falado isso na aula de ontem. Na aula de hoje... hoje eu vou deixar um suspense, né? Não. Eu contei o que foi falado ontem e olha, está disponível ainda no Instagram o que foi falado ontem, mas hoje vai ser demais. Eu vou ter que assistir. Agora me fala uma coisa, lá no Instagram, mas tem que fazer, existe alguma inscrição, ou não, só ir lá no Instagram e assistir como é que funciona? A inscrição é feita quando você entra no canal do Telegram automaticamente da Academia da Soja. Então, você entra lá no Instagram da Academia, dentro da bio, na descrição do Instagram, tem um link. Você clica no link ali e entra e cai para dentro do canal do Telegram. Esse Telegram é o poder, é de graça. É o melhor canal de Telegram de conteúdo sobre soja do Brasil. Todo dia é alimentado com um conteúdo relevante, novo, todos os dias. Então, as lives acontecem no Instagram e o conteúdo extra está no canal do Telegram. Então, a pessoa participa dos dois, porque no Telegram a gente consegue nos conectar melhor com cada aluno. Então, a pessoa cai para dentro dos dois que já está em casa. Esse do Telegram, gratuito, não vai pagar nada. Eu sei, eu conheço, porque eu já estou no canal lá no Telegram há muito tempo. Eu acompanho lá o material, então assim, diariamente eu tenho que dar uma olhada. Agora, numa época em que as pessoas estão tão preocupadas em ganhar dinheiro, você está entregando o ouro de graça. Me conta essa história. É diferente da maioria das pessoas que pensam em pegar conhecimento e vender. Você não, está entregando conhecimento. Estou entregando, porque eu entendo que nós somos aquilo que a gente compartilha e não aquilo que a gente acumula. Eu não sou movido por dinheiro, não preciso de ser movido pelo dinheiro. Eu sou movido por outros sentimentos. Óbvio, a gente precisa e depende de dinheiro para sobreviver. A Academia da Soja se monetiza através do nosso curso. Nós temos um curso, que é o curso especialista em lavoura de soja, que ele é vendido, tá? Mas ele é um curso mais completo, mais complexo. E além do curso, quem compra o curso da academia, ele passa a fazer parte do nosso grupo de elite. Então, nós temos um grupo de elite que ali só tem os feras do agro brasileiro discutindo sobre os principais assuntos da agricultura brasileira. Então, dessa forma, a gente se monetiza. Essa semana do especialista, a gente entrega o passo a passo, e quem, depois do final dessa semana, quem quiser se tornar um especialista em soja de verdade, aí sim, compra o nosso curso, passa a fazer parte do nosso grupo de elite e passa a ser da família. Esse é o nosso sentido. Bacana. Hoje à noite, com certeza, eu vou estar lá no Instagram assistindo, sentado, comendo pipoca e assistindo. Agora, quero ver todo mundo lá. Me fala uma coisa. Às 9 da noite, hein? 9 horas? 9 da noite. Às 21 horas eu estarei ao vivo lá. Qual que é o Instagram? Como é que o pessoal acha? Como é que vai te achar aí nas redes sociais? É só digitar no Instagram, Academia da Soja. Pronto. Primeiro que aparece somos nós. E aí, todos os dias, às 9 da noite, a gente está lá compartilhando
conhecimento sobre a cultura da soja. E nessa semana também, Divino, além de conhecimento técnico e agronômico, nós vamos falar sobre várias estratégias, vamos dar várias dicas para a pessoa que está desempregado e quer trabalhar no segmento, para a pessoa que está querendo uma recolocação profissional, né? Vamos falar sobre os tipos de empresas, os cargos que elas oferecem, a média salarial de cada cargo. Então, nós vamos falar muito sobre isso. Bacana, cara, bacana. Olha, que espetáculo. Eu sei que o seu tempo está muito corrido. Eu te agradeço assim, imensamente por tirar esse tempo para bater esse papo com o nosso ouvinte. Muito sucesso. Quer dizer, eu já estou desejando o óbvio, né? Eu sei que é um sucesso que você faz, mais sucesso ainda. Que Deus te abençoe para que você possa continuar compartilhando esse conhecimento, Claudeir, cada dia mais com o maior número de pessoas. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo comigo e com os meus ouvintes. Muito obrigado obrigado a todos os ouvintes da Rádio Morada, do programa Morada do Campo, e conte conosco, tá? Sempre que precisar, estaremos aqui. Para mim foi uma honra bater esse papo aqui com você. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.